Olá, pessoal! Estudaremos o Código de Posturas, do município de Santos. Estudaremos em parte, por se tratar de um conteúdo extenso. Faremos exercícios ao longo dos vídeos para estar fixando o conteúdo. Bom, dependendo do retorno de vocês, tá? Através de visualizações, comentários, enfim. Eu irei disponibilizar um simulado contendo questões sobre essa temática, entre outros, tá? Formando combos promocionais. Então é muito importante, que caso você curta esse vídeo, curta o meu trabalho, que você dê engajamento, que você compartilhe esse vídeo com seus amigos concurseiros, beleza? Bom, caso eu produza esses materiais personalizados, esses simulados, eu colocarei os links na descrição desse vídeo. Bom, além disso também é fundamental, que você se inscreva no canal e ative o sininho, para você estar acompanhando o lançamento de novos vídeos nessa playlist e em outras que podem ser do seu interesse. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre o Código de Posturas do município de Santos. Qual é a finalidade desse código? Bom, a finalidade é instituir as normas disciplinadoras referentes a uma série de questões, como, por exemplo, higiene pública, bem-estar público, instalações elétricas e mecânicas, também no que diz respeito à localização e funcionamento de estabelecimentos comerciais, industriais e aqueles que prestam serviços dos mais diversos, assim como as correspondentes relações jurídicas entre o poder público municipal e os munícipes. Então, o Código de Posturas, como o próprio nome sugere, indica a postura, indica quais as medidas, quais as normas, quais serão as providências que serão tomadas, as regras que serão seguidas pelos estabelecimentos comerciais que fazem parte do município de Santos, pelas instalações elétricas, também mecânicas, que dizem respeito ao bem-estar público, questões de higiene, enfim, sobre diferentes questões que envolvem o município. E quem é competente para fazer cumprir as prescrições presentes nesse código, no Código de Posturas? Compete ao prefeito fazer cumprir as prescrições e também aos servidores públicos municipais em geral. Bom, e as demais pessoas, e as pessoas físicas, as pessoas jurídicas, como é que elas vão lidar em relação a esse código? Bom, a essas pessoas fica obrigada a facilitar por todos os meios possíveis a fiscalização municipal no desempenho de suas funções legais. Então, as pessoas físicas e jurídicas, elas não podem criar resistência em relação à fiscalização, em relação ao monitoramento que acontece por parte do poder público, para poder ver se de fato essas normas elas estão sendo cumpridas. Por exemplo, se tem ali um horário de funcionamento em relação aos estabelecimentos comerciais, então as pessoas jurídicas, que fazem parte daquele estabelecimento, que estão à frente daquele estabelecimento, não podem impedir que o poder público ele fiscalize, se de fato o horário está sendo cumprido, se de fato estão cumprindo com questões referentes ao Código de Consumidor, por exemplo. Enfim, não podem impedir a fiscalização, não podem criar meios para impedir. Muito pelo contrário, devem criar meios para facilitar a fiscalização por parte do poder público municipal. Vamos falar de higiene pública. Compete à prefeitura zelar pela higiene pública, visando a melhoria do ambiente e também a saúde e o bem-estar da população, favoráveis ao seu desenvolvimento social e ao aumento da expectativa de vida. Então, higiene pública, como o próprio nome já está falando, é higiene que se volta ao coletivo, É questão de saúde pública, não é uma questão individual, é uma questão que se você não tem um tratamento de esgoto, por exemplo, naquele município, se não há saneamento básico, por exemplo, não tem como as pessoas viverem numa condição de bem-estar. Então, implica ali em todos os indivíduos que estão presentes naquele município. Então, o poder público deve garantir a higienização pública. E como é que ele faz isso? Como é que ele fiscaliza se de fato estão sendo cumpridas as constantes melhorias em relação às condições de higiene? Bom, a prefeitura deve fiscalizar a higiene dos passeios e logradouros públicos. Logradouros públicos é o mesmo que praças, jardins, é onde as pessoas desfrutam, caminham, passeiam, enfim. Além disso, compete à prefeitura fiscalizar a higiene das habitações unifamiliares e plurifamiliares. As residências unifamiliares
é aquela que se direciona a uma única família, tá? É residência de uma família, de uma pessoa, enfim. É a casa daquela pessoa, né, que não compartilha nenhuma habitação ali naquele território, naquele terreno. Já a residência multifamiliar, você tem várias unidades dentro de uma edificação. Por exemplo, o caso, né, de um hotel, de um hospital, de um edifício residencial, enfim. Também compete à prefeitura fiscalizar a higiene das edificações na área rural, não só na área urbana, mas também na área rural. Também compete à prefeitura fiscalizar a higiene dos sanitários. Também a higiene dos poços e fontes de abastecimento de água domiciliar, né, que tem aqui, está relacionado, de certa forma, né, está relacionado a questões de saneamento básico aqui. Também a instalação e a limpeza de fossas, né, se essas fossas elas têm a devida manutenção e a devida limpeza. Também a higiene da alimentação pública. Entendendo também que a alimentação, ela se relaciona a questões de higiene, tá? Que, aliás, elas não devem estar dissociadas. E que a falta de higienização em relação, né, à questão alimentar implica em doenças que são veiculadas pela água, por exemplo. Também compete à prefeitura fiscalizar a higiene nos estabelecimentos comerciais, industriais e prestadores de serviços em geral, tá? Então, os estabelecimentos, né, que prestam serviço, eles têm que estar ali de acordo com a higienização, com as normas de higienização estabelecidas por esse código de posturas, né? E compete à prefeitura fiscalizar se de fato eles estão cumprindo. Também a higiene nos hospitais, casas de saúde e maternidades. Também a higiene nos estabelecimentos educacionais, né, nas escolas, por exemplo, nas universidades, né, tanto na educação básica quanto na educação superior, enfim. Também a prevenção sanitária nos campos esportivos, tá? Então não envolve somente questões de estabelecimentos comerciais, educacionais, mas também questões campos esportivos, tá? Se de fato eles estão cumprindo com as adequações sanitárias para prevenir situações, né, que possam colocar em risco, né, as pessoas que estão ali. Também a higiene nas piscinas de natação, né, se está cumprindo com o exigido estabelecido. Também a existência de vasilhame apropriado para a coleta de lixo e a sua manutenção em boas condições de utilização e higiene, tá? Então, por quê? Porque o lixo, existem diferentes tipos de resíduos. Eles têm diferentes classificações, né? Temos o lixo comum, o lixo domiciliar, tem aquele lixo que é um lixo mais perigoso, que é um lixo hospitalar, por exemplo, tem aquele lixo que é pérfuro cortante, que ele pode machucar, ele pode causar acidente biológico, tem diferentes tipos de resíduos, tá? E também existe ali diferentes recipientes para poder você acondicionar esses resíduos, você descartar e dar o descarte adequado para esse resíduo. Também a prevenção contra a poluição do ar e das águas e o controle de despejos industriais. Então, poluição, né, que é uma degradação no meio ambiente, na qualidade do meio ambiente, né, por diversas questões. Aqui a gente está falando de poluição do ar, né, emissão de gases tóxicos, também a poluição da água, né, por exemplo, quando as pessoas elas usam produtos químicos, ou quando elas descartam inadequadamente lixo nos cursos d'água, enfim, por diversas questões. Tudo isso deve ser fiscalizado pela prefeitura, tá? Se de fato essas questões estão acontecendo para prevenir, né? Para impedir e prevenir com que isso aconteça. Também a limpeza dos terrenos, a limpeza e a desobstrução dos cursos de água e das valas, tá? Desobstruir, né? Impedir com que fique ali, se tem alguma coisa ali que está impedindo o fluxo da água, tá? Está impedindo a passagem da água. Também as condições higiênico-sanitárias de cemitérios particulares. Ainda mais tratando de cemitério, né, que você tem ali uma forte decomposição de matéria orgânica, né? Então deve ter muito rigor em relação a isso. Então foi feita uma inspeção, né? Então o servidor público encarregado disso, ele foi a campo, ele foi lá diretamente no local e ele verificou uma irregularidade, uma ou mais irregularidades. Esse servidor, ele deve apresentar um relatório, ele deve escrever um relatório, né, sobre o que ele constatou, sugerindo medidas e também solicitando providências, né, a bem da higiene pública. Se a providência for da alçada do município, do governo municipal, é competência da prefeitura, né, tomar essas providências.
Agora, se essas providências não forem da alçada da prefeitura, do governo municipal, e sim de órgão federal ou estadual, né? O que vai acontecer? A prefeitura, ela não tem que se eximir. Não é porque não é da alçada dela que ela não tem nada a ver com isso, não. Ela deve remeter cópia do relatório, né, a que se refere o presente artigo às autoridades, né, federais ou estaduais competentes, tá? Ela vai passar isso adiante. Ela não vai fingir que não é, né, não é comigo, deixa pra lá. Não, ela vai passar esse relatório para quem é de direito, no caso aqui as autoridades federais ou estaduais. Agora, se a irregularidade que o servidor constatou for um caso de infração, tá? Aí nesse caso o servidor público, né, competente, ele vai lavrar o respectivo auto de infração, fundamentando ali o processo administrativo de contravenção, fundamentando de acordo com a lei, né, dando devida fundamentação, né, do dispositivo legal, né, que diz ali qual foi a infração, né, que foi cometida ali por um estabelecimento comercial, por exemplo. E o processo de contravenção servirá de elemento elucidativo do processo executivo de cobrança de multa, né? Porque possivelmente essa infração vai ser convertida em multa, né? Ou não, tá? A gente tem ali diferentes tipos de situações, mas possivelmente você vai ter aí uma cobrança de multa referente à irregularidade que foi constatada. Vamos fazer uma questão. Bom, dependendo do retorno de vocês, eu irei disponibilizar, né, um conteúdo, um simulado contendo questões sobre essa temática e também combos promocionais contendo outros materiais previstos, né, para este concurso. Já tem alguns para venda, né, por exemplo, já tem também playlist sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Santos, sobre lei orgânica e alguns materiais para venda. Então, dependendo do retorno de vocês, eu monto, né, um PDF, um simulado contendo questões com gabarito comentado e também dou continuidade a essa playlist, tá? Então, é muito importante, né, que vocês assistam e deem engajamento a esse vídeo. Vamos à leitura da questão. Cumprir e fazer cumprir as prescrições presentes no Código de Posturas do município de Santos é competência do, ou dos, ou da, ou das, letra A, do presidente da Câmara Municipal e das pessoas físicas de modo geral, letra B, do prefeito e dos servidores públicos municipais em geral, letra C, das pessoas jurídicas e pessoas físicas de modo geral, ou letra D, do prefeito e do presidente da Câmara. Bom, nós vimos, né, que compete cumprir e fazer cumprir o que está presente no Código de Posturas. Isso é uma competência do prefeito, né, que é o chefe do poder Executivo, e dos servidores públicos daquele município, tá? Portanto, a letra B é a nossa resposta. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal. Aqui no canal tem playlist de lei orgânica de Santos, também do Estatuto dos Servidores Públicos de Santos, tá? Entre outros tantos materiais, tá? Simulados de diferentes bancas organizadoras de português. Também tem noções de administração pública, tá? Então explore bastante e maratone para o seu concurso. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.